Já passa das 10 horas, para sermos mais ou menos pontuais. Então começaríamos a sessão de hoje. E eu encontrei lá aquela página do Keynes em que ele fala das maravilhas que era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial e em que nos dá já um retrato do que era, digamos, a globalização naquele tempo. Que episódio extraordinário do progresso económico do homem, esse período que terminou em agosto de 1914. O habitante de Londres, é claro que melhor era dizer alguns habitantes de Londres, porque nem todos poderiam fazer isto, mas enfim. O habitante de Londres poderia pedir pelo telefone, enquanto tomava o chá da manhã na cama, os mais variados produtos de todo o mundo, na quantidade que considerasse adequada, e esperar com certeza a pronta entrega dos mesmos à sua porta. Simultaneamente e pelos mesmos meios, poderia investir a sua riqueza em recursos naturais e em novas empresas de qualquer parte do mundo, e participar sem esforço ou mesmo preocupação dos seus prováveis resultados e vantagens. Ou então poderia resolver combinar a segurança da sua fortuna com a boa-fé dos cidadãos de qualquer municipalidade importante em qualquer continente que lhe fosse proposto pela fantasia ou pela informação. Se desejasse, poderia garantir sem demora meios de transporte baratos e confortáveis para qualquer país ou clima, sem passaporte ou outra formalidade. Poderia mandar o seu criado à agência vizinha de um banco para buscar a quantidade de metais preciosos que lhe parecesse adequada e então seguir para o estrangeiro. Mas o mais importante de tudo é que ele considerava esta situação normal, certa e permanente. Os projetos e a política do militarismo e do imperialismo, das rivalidades raciais e culturais, de monopólios, restrições e privilégios, que deveriam desempenhar o papel de serpente neste paraíso, eram pouco mais do que divertimentos no seu jornal diário e quase nem pareciam exercer qualquer influência no curso normal da vida social e económica, cuja internacionalização se tornava quase completa na prática. Portanto, para aqueles que dizem que a globalização é o resultado mecânico do desenvolvimento científico e tecnológico, é mentira. Outro desenvolvimento científico e tecnológico, no final do século XIX, já tinha feito esta mesma globalização, com a vantagem de que o Keynes, ao contrário do que muitos fazem agora, tinha a clara consciência, que não tinham os seus concidadãos, de que realmente a política do militarismo e do imperialismo parecia uma coisa normal. Dizia isto que devia fazer o papel da serpente no paraíso, aparecia como uma coisa mais banal nos jornais diários. Ninguém se dava conta. Mas ele deu, honra lhe seja. Portanto, a globalização não tem nada a ver. Não se identifica, não é, a sua essência não é o desenvolvimento científico e tecnológico, é outra coisa. Ora bom, como eu até tinha dito, vamos então agora analisar como é que, em que circunstâncias é que surgiu uma nova matriz da ciência económica, uma nova paradigma, se quiserem, ou uma nova maneira de encarar a ciência económica, que ficou conhecida por marginalismo, depois da chamada Revolução Marginalista, que, como todas as revoluções, normalmente têm antecedentes, têm precursores, têm fenómenos ou personagens que antecedem essa revolução. E uma das personalidades que antecedeu essa revolução, digamos, no domínio da ciência económica, foi, como já lhes disse, Jean-Baptiste Say. Ele considerava-se discípulo dos clássicos ingleses, mas a verdade é que defendeu concepções exatamente ao contrário daquelas que nós analisámos em Adam Smith e em David Ricardo, e mesmo nos fisiocratas. Desde logo, no que toca à teoria do valor, aquilo que Say veio defender é que o valor de uma coisa é o resultado da avaliação contraditória feita entre aquilo que dela tem necessidade ou a procura e o que a produz ou oferece. E os dois fundamentos do valor são, portanto, na sua óptica, a utilidade que determina a procura que dela se faz e os custos de produção que limitam a oferta que se faz desse mesmo bem. O preço dos produtos, diz ele, estabelece a taxa determinada pelos custos de produção, mas conclui que não são os gastos que se fazem para produzir um determinado bem que determinam o preço que o consumidor consente em pagar, é unicamente a sua utilidade. Vejam como ele fala de valor e depois fala de preço. Confunde os preços de mercado com valor, para ele é tudo uma e a mesma coisa. E embora reconheça
que os custos de produção têm alguma influência na determinação da oferta, diz ele, verdadeiramente aquilo que determina o preço é a utilidade que ele tem para quem o procura. E essa utilidade é que vai determinar o preço que o comprador dela está disposto a pagar por essa mercadoria. Daí que, digamos, Say conclua deste modo: a qualidade que faz que uma coisa tenha valor é, evidentemente, a sua utilidade. Os homens só atribuem preço às coisas que lhe podem ser úteis. Portanto, fala de valor, fala de preço, a confusão é permanente. Os preços dos produtos, diz ele, o preço estabelece-se à taxa determinada pelos custos de produção, mas desde que a utilidade que lhes é atribuída faça nascer o desejo de os adquirir ou o preço a que se podem adquirir. Portanto, a utilidade como elemento fundamental. A utilidade medida pelos consumidores, o que significa, desde logo, um desvio da atenção da ciência económica, da produção para a procura, da oferta para a procura, e a identificação da produção como a criação de utilidades. A produção não é já a atividade que produz riqueza, que produz valor, que produz bens, mas a atividade que produz utilidades, quer se trate de bens, quer se trate de serviços. E, em contradição com os próprios fisiocratas, o Say escreve que não se criam objetos. A massa das matérias de que o mundo se compõe não poderia aumentar nem diminuir. Tudo o que podemos fazer é reproduzir essas matérias sob uma forma que as torna aptas para um uso determinado para que não serviam, ou apenas aumentar a utilidade que já tinham. Portanto, o que há de novo, aquilo que se produz de novo, são utilidades. Não há, portanto, produção de riqueza que não seja produção de utilidades. É assim que se deve entender a palavra produção em economia política, escreveu. A produção não é uma criação de matéria, mas uma criação de utilidades. Não se mede segundo a extensão, o volume ou o peso do produto, mas segundo a utilidade que se lhe conferiu. Aqui está, portanto, como Say vem encarar agora, digamos, o conceito de produção, e isto, naturalmente, separa-o dos conceitos de trabalho produtivo e trabalho improdutivo que vinham dos fisiocratas e depois com Adam Smith. E, em polémica com os fisiocratas, numa carta para um deles, de Pont de Nemours, escreve-se: segundo o nosso respeitável Queneau e os seus respeitáveis discípulos, só a matéria é uma mercadoria quando é vendável. Segundo Smith e a sua escola, o trabalho é também uma mercadoria quando é vendável. Segundo o humilde discípulo que vos escreve, o trabalho do barbeiro é uma mercadoria igualmente vendável, embora me tenha cortado a barba e não me tenha deixado nenhum objeto em seu lugar. Deu-me o seu serviço e eu consumi-os, mas embora destruídos, são produto, pois satisfizeram uma das minhas necessidades, do mesmo modo que a maçã que o senhor comeu à sobremesa, que foi destruída também, mas que era uma riqueza, pois podia fazer algum bem. Portanto, claramente a distinguir-se quer dos fisiocratas, quer de Adam Smith, no que toca à teoria de valor. O valor de um bem mede-se pela sua utilidade. Estamos, portanto, no caminho de uma teoria subjetiva do valor, não uma teoria objetiva, quantitativa, capaz de medir o valor relativo de todos os bens. Outra base fundamental do pensamento de Say é a chamada teoria dos três fatores de produção, que vem trazer como arrastamento a ideia de que não apenas o trabalho é criador de riqueza, é gerador de valor, o capital é também gerador de valor. E aqui há uma ruptura com os fisiocratas. Nos trabalhos de Queneau e qualquer dos fisiocratas, nunca se atribui ao capital, digamos, nenhuma capacidade para criar valor, para criar excedente, muito menos isso acontece em Adam Smith e em Ricardo, e claro, não acontece em Marx, mas em Jean-Baptiste Say esta ideia é perfeitamente clara. Diz ele que os titulares, digamos, os três fatores de produção, a natureza, o trabalho e o capital, fornece serviços produtivos. E estes serviços produtivos são vendidos no mercado. E o preço deles, o valor deles, uma vez que ele identifica preço com valor, resulta do jogo da oferta e da procura. Se a procura é superior à oferta, o preço sobe. Se a oferta é superior à procura, o preço baixa. E estes preços, portanto, a renda, o juro e o salário, formam-se no respectivo mercado, independentemente dos preços dos outros fatores de produção que se formam em outros mercados. Não há, portanto, aqui nenhuma conflitualidade.
Se sobem os salários, não têm que baixar os rendimentos do capital ou a renda da terra. Se sobe a renda da terra, não têm que baixar os lucros ou não têm que baixar os salários. Digamos, não há nenhum conflito entre eles, porque estes preços se formam autonomamente uns dos outros no respectivo mercado em função do jogo da oferta e da procura de cada um deles. O que é que vem, portanto, aqui em consequência? Vem como consequência que os titulares destes fatores de produção vendem no mercado o seu serviço produtivo e cada um deles, diz SEI, recebe pela sua contribuição produtiva a remuneração adequada, não havendo, portanto, discrepância entre a distribuição natural do rendimento e a justiça social. Portanto, vejam como há aqui toda uma harmonia, ao contrário da conflitualidade que a teoria da distribuição do rendimento pressupõe em Smith, em Ricardo, em Marx e já nos fisiocratas, porque a teoria da distribuição do rendimento nos fisiocratas, que eles não explicitaram como tal, pressupõe, começa com o pagamento da renda. Tudo o que se produza a mais, para além do que é necessário para que a economia se reproduza em períodos seguintes nos mesmos termos, vai parar aos proprietários do capital. Porquê? Porque eles são proprietários da terra. Não há nenhuma contribuição produtiva da parte deles. Eles recebem porque têm esse poder, têm esse direito, porque a sociedade está organizada desse modo e, digamos, eles têm a proteção jurídico-política das estruturas sociais reinantes e porque têm a proteção da ideologia dominante e porque têm o poder para impor essa proteção. Ora, em SEI vem, portanto, esta ideia de que cada fator de produção, cada titular dos 3 fatores de produção vai receber uma contribuição, uma remuneração adequada à sua contribuição produtiva e cada um destes rendimentos se forma porque se trata de um preço no respectivo mercado, sem haver aqui nenhum conflito. O passo seguinte é dado pela introdução da figura do empresário, que é para ele, digamos, o ator principal da vida económica, uma vez que o empresário pode, teoricamente, não ser titular de nenhum dos fatores de produção, mas ele vai ao mercado procurar o serviço produtivo dos 3 fatores de produção essenciais para que a atividade produtiva se desenrole. E paga, portanto, uma renda, paga um juro e paga o salário para adquirir esses fatores de produção. O que significa que os titulares dos fatores de produção se apresentam, digamos, no mesmo plano. Não há agora aqui diferenciação social, nem diferença de poderes. Estão todos no mesmo plano, são vendedores de serviços produtivos e o empresário aparece como o comprador de serviço produtivo. Há, portanto, aqui um nivelamento e os agentes económicos são agora classificados como vendedores de serviços produtivos e compradores de serviços produtivos sem nenhuma diferenciação quanto a saber se trata de um trabalhador assalariado, do titular de capitais acumulados ou do proprietário de terra. Não há nenhuma diferença. Todos eles são vendedores de um serviço produtivo e há alguém que vai comprar os serviços produtivos pagando o respectivo preço. Esse alguém é o empresário, que tem, além do mais, diz Jean-Baptiste Say, a importância social de ser ele que, ajuizando do que convém ou não produzir, em função da leitura que ele faz do mercado, do juízo que ele faz do mercado, transporta também ele, nestas suas decisões, os ganhos da ciência e da tecnologia para a atividade produtiva. E, portanto, ele é um fator de progresso social. Muito do otimismo da construção de SEI assenta nesta ideia, como mais tarde Saint-Simon, um dos 3 grandes socialistas utópicos, cimentou o que ele pensava que era uma forma de socialismo exatamente no industrialismo, porque a atividade industrial estava na França a dar saltos importantes e ele acreditava também que o governo da coisa pública pelos empresários seria uma boa solução, porque os empresários estavam a dar mostras de grande capacidade para desenvolver atividades criadoras de riqueza. Então, aqui está o papel do empresário. E a construção de Jean-Baptiste Say completa-se com o famoso entendimento que ficou conhecido exatamente por lei de Say. Que lei é esta? Que entendimento é este? É o entendimento segundo o qual o homem cuja indústria é o trabalho do homem, se aplica a dar valor às coisas, tornando-as úteis para qualquer fim, só pode esperar que esse valor seja apreciado e pago quando os outros homens
disponham de meios para satisfazer, para fazer a aquisição. Ora, em que consistem estes meios? Pergunta Say. Em outros valores, outros produtos, frutos da sua indústria, quer dizer, do seu trabalho, dos seus capitais. Portanto, os capitais também produzem riqueza das suas terras, de onde resulta, apesar de em primeira análise tal para ser um paradoxo, que é a produção que abre mercados aos produtos. Bom, este é um dos enunciados possíveis da Lei de Say. A oferta cria a sua própria procura. A produção abre um mercado do mesmo valor para os produtos que são produzidos. E, no outro passo do seu traité, escreve ele: é conveniente salientar que um produto acabado oferece desde esse instante um mercado a outros produtos por todo o montante do seu valor. Com efeito, quando o último produtor termina o produto, o seu maior desejo é vendê-lo. E ele não tem menos pressa em desfazer-se do dinheiro que essa venda lhe proporciona, para que o valor do dinheiro não fique por utilizar nas suas mãos. Ora, só podemos desfazer-nos do nosso dinheiro tentando comprar um produto qualquer. Vê-se, portanto, que o simples facto da formação de um produto abre, nesse mesmo momento, um mercado a outros produtos. É, pois, com o valor dos produtos transformado momentaneamente numa soma de dinheiro, conclui Say, que todas as pessoas compram as coisas de que cada um tem necessidade. Les produits s'échangent contre les produits. Ora bom, aqui está, então, o culminar de todo o edifício que Say construiu. Não são possíveis crises generalizadas de sobreprodução, porque, partindo ele do princípio que a atividade produtiva se desenvolve para satisfazer as necessidades de cada um dos produtores, diz ele, se alguém produz um bem de que não precisa, é claro que o desejo dele é trocar aquilo que não precisa e que produziu por outros bens que não produziu e de que carece. Trocá-los diretamente, produtos por produtos. No fundo, é isso que acontece, mas a moeda pode servir de intermediário nas trocas. Quer dizer, a moeda, como vimos no Tableau Économique, a moeda pode facilitar as trocas, porque se há muitos bens, se a economia é complexa, digamos, a troca direta de produto por produtos tem algumas dificuldades. A moeda serve como instrumento técnico para facilitar as trocas. E, portanto, aqui está a construção de Say, que acrescenta depois esta ideia. E como, digamos, as necessidades, dificilmente se encontram todas satisfeitas, não há problema quanto, digamos, ao excedente, ao destino a dar ao excedente. Toda a poupança vai ser investida para aumentar a capacidade de produção. E, portanto, não há qualquer risco de haver nenhuma crise, diz ele. Quando muito, pode haver crise de sobreprodução parcial. Quer dizer, pode haver falta de bens numa determinada área da economia, bom, porque há sobreprodução de bens em outra área. Então, se, digamos, a economia funcionar livremente, se os agentes económicos, se comportarem de acordo com o que são os seus próprios interesses e nada os impedir de o fazer, naturalmente que naqueles setores onde há produção a mais, vão fugir os fatores de produção para o outro setor onde há produção a menos, porque aí os preços são mais atrativos e, digamos, a economia tenderá a equilibrar-se por si própria. Aqui está, portanto, como Jean-Baptiste Say vem criar uma nova teoria subjetiva do valor e vem criar a ideia que se aproxima daquilo que já veremos é o objetivo, um dos objetivos da construção marginalista, explicar que toda a economia tende para equilíbrios de pleno emprego em todos os setores da economia. No mercado de trabalho, no mercado dos bens, no mercado do serviço. Todos os mercados se encaminharão automaticamente para uma situação de pleno emprego. É uma teoria, como veem, em que desaparecem as classes sociais. Elas estavam nos fisiocratas, estavam em Adam Smith, estavam em Ricardo, estavam em Marx. Agora, ninguém fala de classes sociais. O que há são os indivíduos. Quer dizer, está aqui plasmada a concepção liberal de uma sociedade atomística constituída por um puro somatório de indivíduos que são agentes individuais no terreno da economia. Indivíduos iguais em direitos e que, portanto, através do contrato resolvem todos os seus problemas. Aqui, os contratos traduzem-se da concorrência no mercado e, portanto, a concorrência e o livre jogo da oferta e da procura resolveriam todos os problemas e assegurariam, digamos, o equilíbrio de pleno emprego em todos os mercados. E, naturalmente, saem as classes sociais da análise, sai também o poder e as relações de poder e as estruturas de poder. Aquilo que estava presente desde os fisiocratas na teoria económica desapareceu aqui com o Jean-Baptiste Say.
Não há classes sociais, não há, portanto, relações de poder e não há nenhuma instituição que represente, digamos, esse poder. Nem os conflitos de poderes, nem os conflitos sociais que são inerentes às sociedades. E também, como consequência desta interpretação, digamos, da origem da riqueza e da distribuição da riqueza, desaparece, digamos, a necessidade de explicar o lucro como um excedente e de legitimar a apropriação do lucro por uma parte da sociedade, porque o lucro é, como os outros rendimentos, um preço. É um preço que é pago pelo serviço produtivo que presta o capital. E nesta interpretação, como há pouco vimos nas próprias palavras de Say, não há, portanto, qualquer, digamos, qualquer divergência, qualquer discrepância entre a distribuição natural do rendimento e a justiça social, porque cada titular de cada um dos três fatores de produção vai receber a remuneração adequada à sua contribuição produtiva. E aqui também, como veremos, está a antecipar uma das teses do marginalismo. Bom, este foi, digamos, um precursor mais ou menos longínquo do marginalismo, mas há precursores mais próximos. Entre eles, vamos fazer uma pequena referência a dois ingleses, McCulloch e William Nassau Sr. O primeiro veio propor que o valor dos bens se medem pelo sacrifício daqueles que o produzem e não pela quantidade de trabalho que custa produzir um qualquer bem. Dir-se-á, pois, isto é verdade. Quem produz, quem trabalha para produzir sofre um sacrifício. Simplesmente o sacrifício é algo subjetivo. E o que há aqui é a passagem, digamos, da ponderação, da consideração do elemento objetivo, a quantidade de trabalho necessária para produzir um bem, para um elemento subjetivo, o sacrifício feito por aqueles que produzem esse bem. Diríamos como Adam Smith, bom, se vivesse numa sociedade em que não há acumulação de capital nem propriedade privada da terra, aquilo que os bens custam a cada um de nós é o esforço e fadiga que fazemos para os produzir. Mas cada um faz o esforço e fadiga para produzir os bens que ele próprio consome. Então fica tudo, digamos, em circuito interno, fica tudo em casa, está tudo muito bem. Não precisamos de outra medida. Cada um sabe o que lhe custou produzir os bens, o pão de cada dia, não é? Bom, então, mas nós não vivemos nesse tempo. Então, há aqui um elemento novo. E William Nassau Sr. vem ainda complicar mais as questões. Em vez de falar de sacrifício, vem ele dizer que, a par apenas do sacrifício, vem dizer que, a par do sacrifício dos trabalhadores, há um outro elemento, digamos, do custo real e, portanto, do valor dos bens. Esse elemento é a abstinência, no sentido de renúncia ao consumo imediato. E esta abstinência é, segundo ele, da mesma natureza do sacrifício suportado pelos trabalhadores. É uma renúncia. É, portanto, também um sacrifício. E ela deve ser igualmente ponderada quando se calcula o valor dos bens. E o valor real dos bens passaria, então, a ser medido pelo sacrifício suportado pelos trabalhadores e pela abstinência daqueles que, tendo bens à sua disposição, dispondo de bens, renunciam ao seu consumo imediato para utilizar esses bens na produção de outros bens. É isto que fazem os capitalistas. Desde os fisiocratas, que teoricamente isto está entendido. É preciso que haja riqueza acumulada que seja adiantada ao processo produtivo para garantir, digamos, os alimentos, as matérias-primas ou as sementes, enfim, e os instrumentos necessários à produção, àqueles que não têm mais nada de seu a não ser a sua força e habilidade de mãos. Então, para que eles se mantenham, para que tenham matérias-primas sobre que exerçam a sua atividade, até que a colheita ou o ciclo produtivo chegue ao fim, é preciso que haja riqueza acumulada adiantada. Muito bem, isto estava desde o início. O problema é que agora se vem colocar no mesmo plano, do ponto de vista, digamos, da contribuição para a criação de valor e para a criação de riqueza, o sacrifício dos trabalhadores e a abstinência dos que renunciam ao consumo imediato de riqueza que acumularam. O salário e o lucro estão, portanto, no mesmo plano. Não há nenhuma diferença deste ponto de vista. Fora da análise, naturalmente,
fica a questão de saber qual é efetivamente, dentre estes fatores, aquele que cria realmente riqueza. Porque tudo fica reduzido agora a um problema de preços. E fora da análise fica também o problema teórico da criação do valor. No fundo, o problema da natureza e das causas da riqueza das nações, que Adam Smith enunciou no título do seu livro maior. E fora da análise fica muito claramente também a desigualdade estrutural que Fisiocrates, sobretudo a partir de Adam Smith, ficou a caracterizar, digamos, as sociedades e as economias capitalistas. A desigualdade entre aqueles que podem viver sem trabalhar e aqueles que não podem sobreviver sem trabalhar. Que, sendo embora livres, são forçados economicamente a trabalhar. Não são juridicamente obrigados a trabalhar, mas não têm alternativa que não seja trabalhar, porque se não trabalham morrem, porque não ganham salário e, portanto, não têm outra fonte de rendimento. E é claro que esta construção significa também o abandono de um conceito unitário de valor, introduzindo um dualismo que é difícil de explicar e de manter, porque não se sabe muito bem como é que se somam sacrifícios e muito menos como é que se soma sacrifício e abstinência. Serão a mesma coisa? Quais são os limites admissíveis do sacrifício? O próprio Sénior levanta algumas dificuldades. Diz ele que é preciso ver-se o que é que se considera abstinência de consumo quando se trata de uma riqueza herdada ou de uma riqueza de todo inesperada, uma riqueza que caiu do céu, um trisavô que a gente não conhecia e que morreu lá na Amazónia, riquíssimo. Bom, quem recebe dinheiro assim, riqueza assim, sofre algum sacrifício, faz alguma abstinência. É aquilo que o Brecht tão bem traduziu no famoso poema em que ele diz: César conquistou a Gália, não levava ao menos um cozinheiro com ele. Alexandre conquistou a Ásia, traído sozinho. Quem construiu Tebas foi o imperador ou foram os escravos que puseram as pedras uma em cima da outra? O sacrifício do imperador ou abdicar do trabalho dos escravos para outros fins e mandá-los construir Tebas ou construir as pirâmides é da mesma natureza daquele sacrifício que ele suportaria se andasse ele a carregar as pedras para pôr os edifícios de pé ou para construir as pirâmides. Bom, é este o problema que está aqui. Mas, no fundo, esta teoria vai identificar as duas coisas. Há dois elementos do valor real: o sacrifício dos trabalhadores e a abstinência dos titulares de capital. Bom, são a mesma coisa, podem somar-se. Como é que se somam, digamos, valor, realidades que são eminentemente subjetivas? Este foi, portanto, a equação, esta foi a equação que foi feita por estes dois autores, McCulloch e William Nassau Sr., que abriram o caminho à chamada Revolução Marginalista, que aconteceu por volta de 1870, graças à contribuição de três autores que desconheciam o que cada um estava a fazer e que convergiram na mesma conclusão, centrando a sua investigação nas causas das variações dos preços de mercado com base no raciocínio na margem. Estes três autores, que tiveram ainda outros professores mais próximos, sobretudo no que toca à introdução da técnica matemática, Augustin Cournot foi um deles, depois Heinrich von Thünen, que introduziu a análise marginal na economia, e Hermann Gossen, o austríaco, também austríaco como von Thünen, que enunciou as famosas leis de Gossen, as leis da saciabilidade das necessidades, que conduziram, digamos, ao enunciado da teoria da utilidade marginal decrescente, e os autores que verdadeiramente dão rosto a esta revolução marginalista foram então o austríaco Karl Menger, o inglês William Stanley Evans e o francês Léon Walras, que ensinava na Universidade de Lausanne, na Suíça. A ele se deve o enunciado do princípio da utilidade marginal decrescente e a sua utilização na teoria económica. O que é que podemos dizer desta escola, que depois teve continuadores no austríaco von Bawerk, em
Friedrich von Wieser, Ludwig von Mises, todos austríacos, em Wilfredo Pareto, Alfred Marshall, Arthur Cecil Pigou, John Bates Clark, Philip Wicksteed e Friedrich Hayek, para ficar por aqui. Depois, hoje, todos os grandes manuais da chamada mainstream economics são tributários desta concepção. Todos eles entendem a economia nos termos do marginalismo. Aquilo que se pode dizer, penso eu, é que o marginalismo surgiu num certo tempo em que os avanços teóricos e as conclusões, os prolongamentos teóricos das concepções de Ricardo e, sobretudo, de Marx, vinham colocar em causa a aspiração do capitalismo à eternidade. Porque Ricardo lançou, digamos, claramente as bases de uma análise teórica com base na conflitualidade das sociedades e no conflito de interesse entre as classes sociais, e Marx deu continuidade a essa ideia. E, portanto, esta foi uma reação que correspondeu às necessidades de um certo período e, claramente, a meu ver, podemos dizer que a Revolução Marginalista funcionou como uma arma nesta luta ideológica, no quadro da luta de classe, se quisermos, que então se perfilava com particular vigor. O marxismo afirmou que era uma teoria ao serviço da classe operária, muito claramente. Ao contrário, o marginalismo não assumiu esta sua veste. Quer dizer, sendo embora uma cruzada teórica contra as concepções de Ricardo e de Marx, assumiu-se, pelo contrário, para melhor fazer vingar os seus pontos de vista. Diz que a técnica do diabo é fazer de contas que não existe. Bom, muitas vezes, neste terreno da luta ideológica, também os autores e as teorias procuram negar-se enquanto tal. Não, nós não somos nada disto. Nós somos, é aqui esta grande preocupação da corrente marginalista, nós somos os portadores e os criadores da economia pura, de uma ciência físico-matemática, com o mesmo grau de certeza que possui a mecânica racional. Nós somos, portanto, a ciência teórica, digna de ser respeitada, contra a doutrina, a ideologia, que é, digamos, aquilo que vem de Ricardo e que vem de Marx. Eu creio que esta é a atitude ideológica mais marcada, porque é a atitude de defesa de determinados interesses ou valores que não se querem assumir abertamente. E, portanto, é, digamos, verdadeiramente a negação da ciência. E é, claramente, uma ideologia encobridora. Ora bom, como é que podemos caracterizar, digamos, então, esta nova leitura da ciência económica subjetivista marginalista? Tentarei apresentar alguns tópicos para marcar a diferença relativamente a outro paradigma, a outra perspectiva que analisámos numa das primeiras aulas. Na ótica dos clássicos, o valor não poderia entender-se em função da utilidade. Ficou famoso o exemplo da água e do ouro. A água é muito útil, mas não tem praticamente nenhum valor. Ao contrário, o ouro, podemos passar muito bem sem ele e viver muito bem sem ele. Bom, mas o ouro tem um grande valor. Porquê? Bom, diziam os clássicos, porque a água existe em grande abundância, não custa praticamente nada produzi-la, todos podem consumi-la, enfim, em princípio, nas quantidades que entenderem. Bom, enquanto que o ouro demanda uma enorme quantidade de horas para se obter uma unidade de ouro. Os marginalistas vêm, pelo contrário, sustentar que, não podendo entender-se o preço como uma soma de utilidades, pode medir-se o valor através do aumento de utilidade. Vejam como já estamos no raciocínio da margem, o aumento da utilidade. Porque a utilidade de um bem vai ser medida pelo valor que tem a utilidade adicional oferecida ao consumidor enfim, num certo conjunto de unidades simultaneamente disponíveis. Como Evans escreveu, um dos três fundadores desta corrente, o valor depende unicamente do grau final de utilidade. Como poderemos variar esse grau de utilidade? Dizer, o trabalho determina a oferta e a oferta determina o grau de utilidade.
que comanda o valor ou a relação de troca. O trabalho determina o valor, mas só de modo indireto, ao variar o grau de utilidade das mercadorias por meio de um aumento ou limitação da oferta. Quer dizer, o trabalho intervém na produção, mas não é o trabalho que cria o valor, só indiretamente o faz. Como é que o faz indiretamente? Se há mais trabalho, aumenta a oferta. E se aumentam as quantidades simultaneamente disponíveis de um mesmo bem, a utilidade do último bem, o grau final da utilidade, a utilidade marginal, a utilidade da última unidade simultaneamente disponível de um bem capaz de fazer uma dada necessidade, vem diminuindo em função de uma das tais leis de Gossen. Se nós temos muita sede, o primeiro copo d'água é fundamental, o segundo ainda é muito importante, o terceiro talvez seja, o sétimo, o oitavo, o décimo já começa a ser um sacrifício, porque já não tem utilidade, naquele momento, já não precisamos de mais copos d'água. Então, a partir desta leitura psicológica aparentemente irrecusável, se cria toda uma teoria que vem, portanto, fazer assentar o valor na utilidade, como em Jean-Baptiste Say, mas agora distinguindo, digamos, a utilidade inicial da utilidade final. E aqui se encontra a resposta para o tal paradoxo da água e do ouro, dizem os marginalistas. Pois a água tem muita utilidade final, porque é um bem indispensável à vida, mas não tem nenhuma utilidade marginal, porque existe em tal abundância que a última unidade simultaneamente disponível de água não tem praticamente valor nenhum. Ao contrário do ouro, não tem realmente nenhuma utilidade final, ou muito pouca utilidade final, mas tem uma grande utilidade marginal, porque existindo em quantidades muito limitadas, a última unidade disponível de ouro tem um valor final, tem um valor marginal, uma utilidade marginal muito maior. Bom, então passa-se, como veem, a ler o valor, não pela quantidade de trabalho necessária, porque o trabalho só indiretamente pode condicionar o valor, porque condiciona a utilidade, e não em função da quantidade de trabalho. E perante a impossibilidade de exprimir quantitativamente o valor do uso, os marginalistas optaram por exprimir quantitativamente as necessidades, escalonando as necessidades segundo o que normalmente nos manuais vem uma escala de preferências. São escalas individuais de necessidades. Estamos, portanto, no quadro da teoria subjetiva do valor. Com efeito, as necessidades são algo de eminentemente subjetivo. E Karl Menger foi muito claro quando definiu o valor desta maneira. É o juízo que os sujeitos económicos fazem da importância dos bens de que podem dispor para o seu sustento e bem-estar. E não existe, portanto, fora da consciência dos indivíduos. Portanto, a economia é uma ciência que, assim entendida, vai ter que penetrar na consciência dos indivíduos, vai ter que, enfim, utilizar categorias psicológicas, vai ter que ocupar-se do comportamento, vai ter que ser uma economia, uma ciência da subjetividade, não uma ciência objetiva. E como as necessidades se apresentam, não apresentam todas o mesmo grau de intensidade, porque umas são mais frequentes que as outras, e a intensidade não é constante, porque as necessidades são saciáveis, então, daqui chegou-se à lei da utilidade crescente, ou lei do decréscimo da utilidade marginal, quer dizer, a utilidade marginal de um bem vai decrescendo à medida que aumentam as quantidades disponíveis desse mesmo bem. E daí que a utilidade de cada bem, esta é a lei da utilidade marginal, a utilidade, qualquer das unidades simultaneamente disponíveis de um bem, se afere pela utilidade da última unidade disponível. É ela, portanto, que mede o valor de um bem. É claro que este raciocínio se desdobra, como estamos a ver, sem atender em nada à atividade produtiva, à produção, sem qualquer relação com a quantidade de trabalho e sem a dependência da oferta relativamente aos custos de produção. Tudo o que importa é a raridade ou a escassez dos bens e a intensidade das necessidades que eles podem satisfazer. Um segundo ponto de diferenciação, relativamente, digamos, à perspectiva clássica marxista de entendimento da economia, é o de que o marginalismo, a teoria marginalista, pressupõe que a atividade económica visa a produção de utilidades, quer dizer, visa a satisfação das necessidades, como é Jean-Baptiste Say. O que significa que o centro da atenção se deslocou da produção e da oferta para o consumo e a procura. E daí
que eles tenham construído o conceito de soberania do consumidor como uma espécie do santo e senha, digamos, que explica o funcionamento dos mercados e da economia. E a soberania do consumidor seria, portanto, verdadeiramente o poder que condicionava toda a vida económica, porque seriam os consumidores que, com as suas escolhas, escolhendo comprar este bem ou aquele outro, esta quantidade ou aquela outra, acabariam por decidir o que se produz, como se produz e para quem se produz. Então, seria o consumidor, verdadeiramente o soberano, aquele que governava a economia com as suas decisões. Ao contrário do que acontecia na teoria clássica, em que o fator condicionante da vida económica e do crescimento económico era, digamos, a taxa de lucro, a acumulação e o destino da acumulação, o destino do excedente. Era assim claramente em David Ricardo e em Adam Smith, mas já era, como se recordam, no Table Economique. Há um excedente e é preciso saber o que é que vão fazer com ele aqueles que recebem o excedente, os proprietários da terra. Se eles o gastam, a economia tem condições para continuar a desenvolver-se. Se eles o entesouram, se eles não o gastam, há, digamos, um hiato na continuidade do processo de crescimento. Portanto, o acento é agora claramente deslocado, digamos, para o consumo, em vez de ser deslocado para a acumulação e para o investimento a partir, digamos, do capital acumulado. Uma terceira nota que tem que ver com esta é o facto de radica em que esta perspectiva marginalista é uma perspectiva estática da vida económica. Contrapondo-se, portanto, à perspectiva dinâmica, digamos, à teoria do crescimento económico, que foi a teoria de Adam Smith e David Ricardo, a teoria que procurava explicar como é que se criavam as condições para o progressive state, para que o estado da economia estivesse permanentemente em progresso, porque também já os fisiocratas diziam que não é um país rico que responde melhor, digamos, às necessidades. É um país em progresso, é um país em crescimento permanente. Bom, então, esta ciência, digamos, da produção, esta teoria do desenvolvimento económico, que era a teoria económica clássica, deu lugar ao que o próprio William Stanley Evans chama de ciência da mecânica estática. Esta é uma perspectiva estática, portanto. A preocupação da ciência económica, assim entendida, é a de saber quais os critérios racionais eficientes de utilização de recursos existentes em quantidades dadas para satisfação de objetivos dados, quer dizer, para satisfação das necessidades das pessoas, sendo que os bens têm utilizações alternativas e é preciso, portanto, fazer escolhas dentro de um determinado período de tempo. Para satisfação de que necessidades se vão utilizar os bens disponíveis em certo período de tempo, em quantidade limitada, para satisfação de necessidades diversas e com diferentes intensidades. A maximização da satisfação dos consumidores aparece, portanto, aqui a definir o objetivo da atividade económica, quando, claramente, em Adam Smith, como se recordam, ele escreveu: bom, ninguém que tem riqueza acumulada vai contratar indivíduos industriosos se não esperar obter com o trabalho destes trabalhadores algo mais do que aquilo que adiantou, se não esperar apropriar-se do valor que o trabalho produtivo acrescentar ao valor das matérias-primas. Portanto, muito claramente, na economia clássica, mais em Adam Smith do que deste ponto de vista nos fisiocratas, mas na outra perspectiva, muito claramente, digamos, a atividade económica, no quadro do capitalismo, visava a obtenção de lucro. A taxa de lucro era um elemento fundamental para a dinâmica do processo económico. Agora, a atividade económica visa a satisfação das necessidades. Portanto, há aqui esta inversão, que é uma inversão fundamental. E como salienta um historiador inglês do pensamento económico, Mark Blaug, pela primeira vez, a economia tornou-se verdadeiramente a ciência que estuda a relação entre objetivos dados e meios escassos dados, que têm usos alternativos. A teoria clássica do desenvolvimento foi substituída pelo conceito de equilíbrio geral num quadro essencialmente estático. Aqui está, portanto, um outro ponto muito marcante para diferenciar estas duas perspectivas. O esforço analítico desta nova ciência, que se pretendeu, desde o início, pretendeu ser uma ciência matemática, procura estudar o efeito das trocas na margem.
a perda ou o ganho de utilidade resultante de um pouco mais ou um pouco menos, digamos, na oferta de um determinado bem. Porque é a utilidade marginal, a utilidade desta última unidade de um bem que determina o valor dos bens, como há pouco vimos. E este raciocínio matemático utilizou como técnica analítica o cálculo diferencial, quer dizer, se ocupa de pequenas variações, um pouco mais ou um pouco menos da categoria económica que estamos a considerar. E os conceitos económicos, as categorias económicas desta nova ciência passaram a exprimir-se em termos de variações marginais deste tipo. O cálculo marginal, o cálculo diferencial, passou a ser, digamos, a técnica utilizada por esta nova economia. E Stanley Evans teve clara noção disso quando escreveu: parece-me que a nossa ciência tem de ser matemática, simplesmente porque trabalha com qualidade, com quantidades. Assim estava, portanto, criada uma outra matriz para esta nova corrente de pensamento, como a nossa ciência tem que ser matemática. E o que está aqui implícito é isto mesmo. Sendo ela uma disciplina matemática, ela é uma disciplina científica. Era a convicção que havia, digamos, no mundo da física, muito premiada pela matemática como técnica analítica, e, portanto, no auge, digamos, do cientismo, esta era uma ideia que convinha à ciência económica. Fazer-se passar por uma ciência a sério, uma ciência como deve ser, porque era uma ciência matemática. Bom, depois veio dizer-se, e foram os matemáticos que disseram: mas atenção, a matemática não é uma ciência, a matemática é uma lógica. As verdades matemáticas são aquelas que não infirmam as premissas de partida, os axiomas de que se parte. A matemática é uma lógica, é uma pura dedução, não está sujeita, digamos, ao contraste da realidade empírica. E a ciência física é outra coisa, a ciência da natureza são outra coisa. Não vamos, portanto, dizer que é científica esta disciplina só porque usa a matemática, porque uma coisa não tem que ver com a outra. A Revolução Marginalista, de todo modo, não trouxe apenas uma nova técnica, a técnica matemática, trouxe uma nova estrutura e um novo conteúdo para a disciplina económica, porque ela passou a ignorar, como já vimos, a esfera da produção e o contexto social em que decorrem as atividades de produção. Quer dizer, ela ignora as relações sociais, ela ignora as classes sociais, como vimos em Jean-Baptiste Say. A oferta surge sem qualquer dependência dos custos de produção e o valor é apresentado como uma categoria que não tem qualquer relação com a quantidade de trabalho. E só a raridade ou digamos, e a utilidade é que condicionam o valor. Como o Evans disse, e há pouco já referi, o valor depende unicamente do grau final da utilidade. Então, nada mais está presente e tudo isto se joga, digamos, no mercado como uma teoria da formação dos preços. Portanto, não estão as classes sociais, não está o poder, as relações de poder, as estruturas de poder, tudo isto desapareceu. E a teoria subjetiva do valor deu, portanto, origem a esta teoria subjetiva do valor. O que significa que desaparecendo o conceito objetivo de valor, o valor como uma grandeza absoluta ligada ao custo real, aquilo que importa é a determinação dos preços relativos. Os preços são bem relativamente aos outros. E é o mecanismo dos preços, assim entendido, que há de funcionar nos mercados pertencamente de concorrência perfeita como critério orientador das decisões racionais dos agentes económicos racionais maximizadores, que são os compradores e são os vendedores, que são os homens económicos que operam neste mercado. Um outro ponto que já está implícito é este, é que não se busca uma causa única do valor, como faziam os autores da escola clássica. Os preços de mercado são, digamos, explicados em função do jogo da oferta e da procura, quer dizer, em função do comportamento de compradores e vendedores. E não há outros atores aqui. Há os compradores e há os vendedores, sem nenhuma outra distinção, sem sabermos se os compradores e os vendedores deste mercado são trabalhadores salariados, proprietários de terra, capitalistas ou empresários, se são empresários, enfim, de uma pequena loja de esquina ou se são grandes multinacionais. São compradores e são vendedores e não há aqui nenhuma distinção. Quer dizer, são
os homens económicos são indivíduos isolados, como em Jean-Baptiste Say, de acordo com a concepção atomística da sociedade. Em vez de se assumir esta teoria económica como uma teoria do sistema social, ela assume-se, portanto, como uma teoria que estuda as relações entre os homens e as coisas. Ao contrário do que disseram os fisiocratas, e o Adam Smith, e o Ricardo, e naturalmente o Marx. A economia não se ocupa das relações entre os homens e as coisas. A economia ocupa-se de relações entre homens. Agora, muito expressamente, os marginalistas vêm dizer que esta ciência económica se ocupa das relações entre os homens e as coisas, porque a própria utilidade é definida assim. A relação entre um indivíduo e os bens suscetíveis de satisfazer as suas necessidades. É assim que se mede a utilidade. Então, claramente, aquilo que eles estudam são relações entre os homens e as coisas. E estudam esta problemática no quadro da teoria da formação dos preços de mercado, como já vimos, e numa teoria que é também a teoria do equilíbrio geral das trocas. Porquê? Porque, pressupondo-se que nos mercados dos bens, como no mercado dos fatores de produção, os mercados são mercados de concorrência perfeita, eles contêm em si mecanismos que automaticamente encaminham todos os mercados para a posição de equilíbrio de pleno emprego. Porque se só pode haver situações de desemprego, digamos, em um setor da economia, os fatores de produção deslocar-se-ão, digamos, para aquele setor onde há falta de fatores, onde há produção a menos e, portanto, digamos, tudo se encaminha para o pleno emprego nos mercados dos bens e no mercado dos fatores de produção. E desta leitura se partiu para uma outra, o que prova claramente que esta teoria, esta nova maneira de ver a ciência económica não era inocente, estava bem consciente do seu tempo e daquilo ao que veio. Porque, a partir daqui, se desenvolveu toda uma tese tendente a demonstrar que só o capitalismo poderia ser uma economia racional. O socialismo nunca poderia constituir-se nem funcionar como uma economia eficiente e uma economia racional, porque no quadro do socialismo seria impossível o cálculo económico. Segundo alguns, digamos, o socialismo nem sequer poderia funcionar, os mais radicais, o caso de von Mises, por exemplo, segundo outros, Hayek, por exemplo, o socialismo poderia funcionar, mas sempre funcionaria deficientemente, sempre funcionaria longe da otimização, sempre funcionaria como um sistema, digamos, não racional. Como é que se explicava esta ideia que foi objeto de um debate que começou com um artigo de von Mises em 1920 e depois com outros artigos de resposta a fim de Oscar Lange e depois a resposta de Hayek e depois a intervenção de Maurice Dobb e de Fred Taylor durante os anos 20, 30 e até os anos 40. Esta discussão foi muito animada. O socialismo pode ser um sistema racional ou não pode ser? Em nome do cientismo que marcava este período, procurava, digamos, anular-se a alternativa socialista em função desta ideia. Bom, é impossível o socialismo funcionar, ou é impossível que ele seja racional. O único sistema racional, porque é o único capaz de cálculo económico, é o capitalismo. O que é que se queria dizer com isto? E, naturalmente, muito sinteticamente. Sendo propriedade social, as terras e os capitais, portanto, os meios de produção, estão fora do mercado. O Estado, digamos, procura-os e oferece-os e utiliza-os na produção, bom, sem ter que pagar um preço, porque o Estado é titular deles e titular, digamos, das terras, das matérias-primas e, digamos, das estruturas produtivas. Não tem que pagar um preço para os utilizar. E se não tem que pagar um preço, se estes bens, digamos, não se oferecem, se procuram, porque estão à disposição pelo mesmo titular, eles não têm um preço capaz de refletir este jogo da oferta e da procura. Quer dizer, não têm um preço capaz de refletir o seu valor enquanto valor subjetivo, tal como entendem os marginalistas. Daí, dizem eles, a impossibilidade prática do cálculo racional, do cálculo económico racional, porque nestas economias não é possível calcular os custos.
ainda poderão calcular-se os salários. Enfim, paga-se o salário aos trabalhadores e põe-se lá na contabilidade. Mas não é possível calcular as rendas e os juros, que são os outros elementos dos custos. O que significa que os preços são preços fictos, são preços fictícios, são preços políticos, são preços que não têm nada a ver com a realidade económica e que, exatamente por isso, estão na origem de muito desperdício e estão na origem ou da impossibilidade de funcionamento ou na fatalidade de um funcionamento, digamos, sem racionalidade económica. Acabou por ser um economista italiano, Enrico Barone, que era um homem bastante conservador, que veio mostrar, num artigo famoso, o Ministro das Finanças, o Ministro da Produção, enfim, qualquer coisa, que veio mostrar que, afinal, era possível a racionalidade numa economia socialista. O Oscar Lange já tinha argumentado muito fortemente nesse sentido, vindo dizer, pois está bem, não se utilizam custos de mercado, mas utilizam-se custos contabilísticos. E os custos contabilísticos podem ser custos calculados, digamos, de forma muito séria, em termos de se chegar muito corretamente à apuração ou apuramento de um custo de produção. Não há, portanto, nenhuma dificuldade. Bom, depois vinham as questões da complexidade prática. Bom, mas como é que se pode calcular os custos de tantos bens? Como é que uma mesma entidade planificadora pode calcular? Isso era uma complicação, nunca mais chegava ao fim. Bom, o problema é que os matemáticos soviéticos tinham desenvolvido sistemas de equações, o Kantorovich e outros sistemas de equações que tinham permitido fazer isto. E é claro que hoje, com a informática, este problema se faz rir, porque hoje isto não é nenhum problema, do ponto de vista, digamos, da sua praticabilidade. De todo modo, a partir deste enunciado da teoria marginalista, desencadeou-se toda esta guerra, digamos, tendente a fazer crer o capitalismo, o socialismo, ou não pode funcionar, ou se funcionar, será sempre um sistema completamente irracional, de modo que o melhor é não pensar nele. A única alternativa racional, poderíamos dizer digna do homem, porque o homem diz que é um ser racional, é o capitalismo. Bom, então, esta é uma das conclusões. É claro que desde cedo se percebeu que uma teoria económica baseada na utilidade tem alguma dificuldade de se adaptar às situações correntes da vida moderna, em que o vendedor é um empresário que produziu para vender grandes quantidades de mercadorias que não têm para ele nenhuma utilidade imediata. Podemos imaginar o dono de uma fábrica de cervejas que é abstémio, ou o dono de um império que produz tabaco e que não fuma. Bom, os bens que ele produz não têm nenhuma utilidade para ele. Então, esta ideia de que quem produz utilidades e, como não precisa de todos os bens, vai trocar esses bens por bens que têm uma utilidade equivalente para ele, as trocas seriam trocas de equivalentes. Esta ideia não tem realmente nenhuma aplicação neste mundo em que a atividade produtiva tem outra lógica e não aquela que é pressuposta no raciocínio marginalista. E por isso os novos economistas, como também eles se chamaram, estes defensores e criadores da nova economia, aplicaram a análise marginalista aos fatores de produção. Em vez de aplicar aos bens finais, aplicaram aos fatores de produção, a partir da consideração de que o custo de qualquer produto acabado é igual ao custo dos fatores de produção utilizados na sua produção. E foi por aqui que se chegou ao enunciado, à elaboração da teoria da produtividade marginal, à custa, digamos, de uma sofisticação muito grande da utilização da matemática altamente complexa e sofisticada, com modelos muito elegantes do ponto de vista da sua própria construção e que, portanto, deslumbraram muita gente, porque realmente esta ciência trabalhava com instrumentos altamente refinados. Para esse efeito, tornou-se, no entanto, necessário que a ciência das relações de troca, como se passou a conceber esta nova disciplina, se aplique àquela troca que chamamos produção, para utilizar uma expressão de Walras. Portanto, a produção também é troca. É preciso que esta ciência se aplique àquela troca que chamamos produção. O que é uma visão muito redutora do que é a produção. A produção é uma troca. Bom, é uma troca porque eles entendem que a produção, como enseio, é aquela atividade que, digamos,
resulta do facto de um empresário ir ao mercado, comprar os serviços produtivos de fatores de produção e pôr a atividade económica em andamento. Bom, e por isso são tudo trocas, porque no mercado fazem-se trocas. As compras e as vendas são trocas. Em termos genéricos, como é que podemos enunciar então esta teoria da produtividade marginal? Funcionando a economia de acordo com as regras da concorrência perfeita, este é um pressuposto que já veremos estar presente, cada proprietário de qualquer um dos fatores de produção utilizados receberá um rendimento global exatamente proporcional à sua contribuição para o produto social, o qual se esgotará na soma do salário, rendas e juros, sem possibilidade de substituir um qualquer excedente. Portanto, como em Say já está pressuposto, digamos, a distribuição natural corresponde à justiça social, aqui, segundo a teoria da produtividade marginal, eles vêm tentar mostrar com poderosíssimas e elegantíssimas e sofisticadíssimas equações matemáticas que cada um dos rendimentos dos três fatores de produção corresponde à sua contribuição para a criação de utilidade, em termos de contribuição marginal para a utilidade marginal. E, portanto, não há nada a discutir. Aquilo que o Hayek depois vem dizer mais tarde, na sequência deste raciocínio, digamos, a justiça devia ser abolida do vocabulário dos economistas, porque no mercado realiza-se a justiça que é a mais racional de todas, a única indiscutível, porque os resultados do mercado não dependem de nenhuma vontade específica, porque ninguém pode controlar o mercado, ninguém pode determinar qual é o resultado do jogo do mercado. Esse depende de uma infinidade de fatores e de vontades, do contributo de cada um dos vendedores e de cada um dos compradores. E nenhum deles tem força para condicionar, digamos, o resultado do mercado. Como vê, está-se aqui a pressupor que o mercado é o tal mercado de concorrência perfeita, a tal gota d'água ou a tal areia. Bom, mas este mercado não existe, mas continua a pressupor-se que ele existe e que os mercados funcionam assim. Bom, então é um pressuposto que não corresponde à realidade e arrisca-se, portanto, a chegar a conclusões que estão completamente fora da realidade. De todo modo, esta é a explicação, no fundo, da justiça material e da justiça do mercado. Matematicamente, consegue-se demonstrar, dizem eles, que cada um dos titulares dos fatores de produção, trabalhadores, capitalistas e proprietários de terras, recebem uma contribuição exatamente proporcional à sua contribuição para a criação de utilidades. E, portanto, a justiça está feita, não há que discutir nada, nem há aqui conflito nenhum, nem há nenhum excedente, não há nenhum bolo que resulte, digamos, da criação de riqueza, como, enfim, na concepção anterior, e, portanto, são todos rendimentos igualmente justificáveis, igualmente legitimados como a recompensa de uma contribuição produtiva. Como vimos também, tanto no Tableau, como em Ricardo, como em Mas, como em Smith, a atribuição do rendimento aparece em momento anterior à troca. As trocas fazem-se depois de cada uma das classes sociais ter os rendimentos que lhe pertencem. Começa assim no Tableau. Quando é que começam as trocas? Quando o excedente é pago a título de renda aos proprietários de terras. Eles depois é que vão a classes proprietários, porque aqui só há classe, não é? É que vai gastar X em alimentos que compra à classe produtiva, X em produtos manufaturados que compra à classe estéril, depois a classe estéril compra à classe produtiva, a classe produtiva compra à classe estéril. Quer dizer, depois de distribuir o rendimento, depois de distribuir o excedente, é que se fazem as trocas. Bom, também em Smith, em Ricardo e em Marx, assim é. O que significa que a teoria da distribuição dos rendimentos tinha claramente como pressuposto, digamos, como pano de fundo, a relação social, que é a atividade de produção, com a estrutura de classes que caracteriza, digamos, a sociedade capitalista de que estamos a falar. E é muito claro que, de acordo com o paradigma clássico marxista, desde os fisiocratas até Marx, o lucro não remunera nada. Porque o único serviço que o proprietário de uma empresa tem de fornecer, escreveu um economista americano, Edward Nell, é o de permitir que a empresa seja apropriada por ele. Disse que os empresários correm riscos, escreve este mesmo economista, mas os trabalhadores também suportam riscos, porque podem ficar sem os seus postos de trabalho em caso de falência. Portanto, fica sempre aqui de pé a questão de saber
de onde é que vem o lucro. Isto, a teoria subjetiva do valor não se ocupa disso, não procura saber, porque o lucro é um preço. Quer dizer, o lucro não é o excedente, o lucro não é uma mais-valia, o lucro não é uma dedução ao produto do trabalho, juntamente com a renda, como disse o Adam Smith. O lucro não é um bolo que resulta depois de pagos os salários, as rendas, etc. Fica o lucro, como o Ricardo mostrou muito bem. E por isso é que se sobem os salários e se sobem as rendas, o lucro diminui. Bom, então, esta era a concepção. Agora, digamos, ao contrário do que pensam os marginalistas, para os autores do primeiro perspectiva clássica marxista, a atribuição de lucros não é uma troca, porque não há um fluxo real que justifique, digamos, o fluxo monetário da atribuição dos lucros. Não há aqui nenhuma troca. Mas agora, para esta outra concepção, tudo é uma troca, tudo são relações de troca. Então, digamos, há realmente uma inversão. E também podemos dizer que no quadro, digamos, da concepção clássica, digamos, sendo o fluxo da força de trabalho o único fluxo real, porque é o único que cria valor, também ele não é verdadeiramente uma troca, ou pelo menos não é uma troca de equivalentes, como pressupõe a teoria marginalista. Porquê? Porque, já o sabemos, diz o Adam Smith, os trabalhadores produtivos acrescentam valor ao valor das matérias-primas sobre que exercem a sua atividade. E esse valor acrescido não lhes vai caber a eles, vai caber àquele que lhes adiantou o capital, vai caber a quem os contratou como trabalhadores. Bom, então, aqui também não há uma troca neste fluxo que significa o pagamento dos salários, ou pelo menos não há uma troca de equivalentes, não há uma troca, digamos, de valores iguais, porque o salário cobra apenas o valor da força de trabalho, não o valor que ele acrescentou às matérias-primas sobre que se exerceu. E, como vimos, em todos os autores da primeira perspectiva da ciência económica, o que está por trás, o que explica, digamos, que assim aconteça, é a ponderação, digamos, da estrutura social de cada sociedade e da estrutura de classe e as relações de produção resultantes e inerentes a essa estrutura de classe. Diferentemente, para esta concepção marginalista subjetivista, toda a teoria da distribuição se desenrola, digamos, na esfera da troca, porque toda a atividade económica é um conjunto de trocas, quer a atividade produtiva, quer a atividade de distribuição, quer a distribuição do rendimento. E daí que Edgeworth, um dos ingleses que estão na origem deste pensamento, escreveu exatamente isto. A distribuição é a espécie de troca, o Walras dizia há pouco, bom, mas para podermos raciocinar assim, temos que admitir que esta teoria se aplica a uma espécie de troca a que chamamos de produção. Agora, cá está o Edgeworth a dizer, a distribuição é a espécie de troca, tudo é trocas, pela qual o produto é dividido entre as partes que contribuíram para a sua produção. E como as trocas são sempre trocas de equivalentes, porque outra coisa não poderíamos concluir, pressupondo que os agentes económicos são agentes racionais, e, portanto, não estão dispostos a trocar mais por menos, trocam valores iguais por valores iguais. Digamos, o bem que tem para mim uma certa utilidade, eu só o troco por outro que tenha pelo menos a mesma utilidade, porque senão eu não estou disponível para o fazer. Bom, então, como as trocas são trocas de equivalentes, fica afastada a hipótese de um qualquer excedente por justificar, fica, portanto, afastada qualquer forma de exploração. Quer dizer, o marginalismo preocupa-se essencialmente em explicar como é que o mercado decide a afetação de recursos escassos de acordo com a sua eficiência relativa. A economia política clássica marxista, pelo contrário, atribui uma importância fundamental à questão de saber como é que o poder relativo das várias classes sociais, fazendo do conceito de capital e do investimento dele com vista à obtenção do lucro, digamos, a mola essencial da dinâmica da atividade económica, como é que, neste quadro, as relações entre as classes sociais e caracterizadas pelo seu diferente poder económico, explica a distribuição da riqueza criada.
aqui está, penso eu, um quadro que procurei ser abrangente, que eu, ao contrário do que diz o professor Jacinto, espero que não seja um quadro negro, mas que seja um quadro claro para mostrar as diferenças entre os dois paradigmas. E já o dissemos aqui, este paradigma marginalista tem na obra de Lionel Robbins, o famoso ensaio publicado em 1932, digamos, a obra de síntese do pensamento marginalista. E ele escreve para definir economia. A economia é a ciência que estuda o comportamento humano enquanto relação entre fins e meios escassos suscetíveis de usos alternativos. Pronto, aqui está a tradução daquilo que eu procurei explicar, que são, digamos, as preocupações e como é que se chega a esta ideia. E é claro que o ponto de partida dele é facilmente detectável. Os homens sentem necessidades e procuram satisfazê-las. Daí passam para a atividade produtiva, com vista à satisfação de necessidades. E a atividade produtiva significa, portanto, a produção de bens que são úteis para as pessoas que se dispõem a produzi-los. E a atividade económica e a economia ganham sentido porque nem todos os bens são bens livres, diz ele. Se todos os bens fossem bens livres, bens não económicos, neste sentido, quer dizer, se todos os bens existissem em quantidade tal que cada um de nós os pudesse utilizar na medida em que lhe apetecesse, sem que isso afetasse a sua idêntica utilização por parte de qualquer outro, bom, não havia nenhum problema económico, não havia que pensar nenhuma ciência, porque os problemas económicos não existiam. Mas a verdade, diz Robbins, é que a maior parte dos bens não são bens livres. São, por isso, bens económicos. Quer dizer, são bens que não existem em quantidade suficiente para a satisfação das necessidades que eles podem satisfazer. É, portanto, uma escassez relativa dos bens em confronto com as necessidades que eles podem satisfazer. Por outro lado, salienta ele, as necessidades apresentam-se em número não definido e não fixo, e segundo diferentes graus de intensidade. Já o sabemos. E por isso é que os bens económicos, uns são, digamos, mais úteis do que outros. Depois há este outro ponto de observação. Em regra, qualquer necessidade pode satisfazer-se utilizando mais do que um bem. Por outro lado, o mesmo bem é, em regra, suscetível de satisfazer mais que uma necessidade. Quer dizer, o problema da escassez não é apenas a escassez dos bens económicos relativamente às necessidades, é também um problema que se traduz em como destinar um qualquer bem à satisfação de uma série determinada de usos alternativos. Porque se opta por utilizar o bem para satisfazer este objetivo ou esta necessidade, isso significa que se está a sacrificar, digamos, a satisfação de outro objetivo ou de outra necessidade. Quer dizer, a escolha que se faz quanto ao destino a dar a este bem, que é capaz de satisfazer várias necessidades, tem um custo de oportunidade. O custo que corresponde à utilidade que deixou de satisfazer, porque o bem, em vez de ser utilizado para satisfazer essa outra necessidade, foi utilizado para satisfazer a primeira, aquela que foi o objeto da escolha. Naturalmente que, como os agentes económicos são racionais, eles vão utilizar o bem para satisfazer a necessidade que se apresenta mais intensa ou relativamente à qual existem menor quantidade de bens para satisfazer e, portanto, que relativamente à qual a última unidade do bem tem uma utilidade maior, uma utilidade marginal maior. Isto é, para Robbins, salvo erro, já falámos um pouco disto numa das primeiras sessões, o problema económico. Quer dizer, na sua essência, o problema económico é o problema da utilização de bens escassos suscetíveis de usos alternativos na satisfação de necessidades ou objetivos de importância desigual que podem ser escalonados segundo uma certa escala de preferência. Depois vem o princípio económico. Qual é o princípio económico? É o princípio, digamos, da conduta económica, sendo que a conduta económica é, por definição, uma conduta racional. E então, a conduta económica é aquela que se traduz, digamos, na economia de meios, quer dizer, alcançar-se um certo objetivo com o menor
a menor quantidade de meios disponíveis possível, ou com uma dada quantidade de meios alcançar-se o máximo de resultados possíveis, seja em termos de satisfação do bem-estar, do prazer, ou, digamos, de um outro objetivo económico, digamos, de satisfação de necessidades ao nível da produção. É esta a conduta económica que constitui a racionalidade que está inscrita no código genético do Homo económico, que sempre se comporta de acordo com este princípio universal de racionalidade, que, dizem os marginalistas, está inscrito na natureza das coisas. É um princípio natural, é um princípio que está aí, próprio de ser racionais. E o Homo económico é um ser racional e, portanto, ele é um agente racional maximizador da utilidade. A lei da escassez fica assim inscrita como a lei fundamental da vida dos homens e das sociedades humanas. Porque, escreve Samuelson no seu famoso manual, mesmo nas sociedades mais ricas, a escassez permanece como um facto real. Pelo que a economia deve tomar em conta a escassez como um dado fundamental da vida. E assim se legitima a concepção de Robbins, segundo o qual a ciência económica é o estudo das atividades e das instituições criadas pela escassez, o estudo do comportamento, cá estamos de novo na psicologia, o estudo do comportamento condicionado pela escassez, o comportamento de seres conscientes, capazes de escolher e de aprender. Portanto, vejam como já estamos a falar de escolher e já falámos aqui da liberdade de escolha que o Milton Friedman erige em categoria essencial, digamos, das sociedades democráticas. No manual de Samuelson há umas 2 páginas ou 3 a explicar exatamente como é que, a partir desta concepção, se pode concluir que as questões de saber o que produzir, como produzir e para quem produzir, em sociedades condicionadas pela escassez, são decididas, em último termo, pelos consumidores. A famosa soberania do consumidor de que há pouco falámos. E isto acontece, diz ainda o Samuelson, e cito porque ele é o manual talvez mais divulgado em todo o mundo e mais utilizado em todo o mundo, porque, diz ele, qualquer sociedade, quer se trate de um país comunista totalmente coletivizado, de uma tribo dos mares do sul, de uma nação capitalista industrial, de uma comuna do Laos, ou mesmo de uma colmeia, deve resolver de um modo ou de outro estes 3 problemas fundamentais. O que produzir, como produzir, para quem produzir. E isto só se pode produzir racionalmente, de acordo com as regras do cálculo económico, quer dizer, raciocinando como faz o Homo económico, dentro dos princípios da conduta económica racional, dentro do quadro do cálculo económico. Portanto, vejam como numa sociedade comunista, numa comuna do Laos, numa sociedade industrializada, bom, até numa colmeia. E claro, sobretudo, isto é verificável no homem isolado, porque também ao homem isolado se aplica esta mesma concepção. Já o veremos. Diz o Robbins, a partir daqui, a minha concepção da ciência económica pode considerar-se uma concepção, uma definição analítica, uma vez que, ao contrário dos utilitaristas, como John Stuart Mill, por exemplo, ele não procura eleger certos tipos de comportamento humano para dizer este comportamento é que releva da economia, aquele, bom, não interessa, é outra esfera e a economia e os economistas não se devem ocupar dele. Dizer, aquilo que interessa à economia é um aspecto particular do comportamento, a forma que ele reveste sob a influência da escassez. E qualquer género de comportamento humano pode prestar-se às generalidades económicas, o que leva a concluir que não existe nenhuma limitação ao objeto da ciência económica. Toda a atividade do homem, condicionada pela escassez, e a escassez é um dado fundamental da vida, então, em princípio, toda a atividade económica, toda a atividade do homem pode ser atividade económica, porque se é condicionada pela escassez, pressupõe uma escolha. Se pressupõe uma escolha, essa escolha é uma escolha racional, é uma escolha do homem económico. Diz o Robbins. Bom, e não há saída para esta questão, porque se admitíssemos que há atividades económicas e não económicas, sempre ficaria o problema económico de decidir como se vai utilizar o tempo, que é um bem escasso, em atividades económicas ou em atividades não económicas. E este é um problema económico. Então, não temos que fugir deste problema, porque sempre que
existe a escassez de tempo e o tempo é sempre escasso, não podemos escapar a esta lógica, digamos, de economicidade. Porque a escolha do tempo para um objetivo e não para outro tem um custo de oportunidade e, portanto, estamos no terreno da economia. É sempre uma escolha. Diz ele, por outro lado, do ponto de vista do economista, as condições de existência humana possuem 4 características fundamentais. Os objetivos são múltiplos. O tempo e os meios para os atingir são limitados e suscetíveis de utilização alternativa. Ao mesmo tempo, os objetivos têm importâncias diversas. Mas o tempo em que estas tendências podem ser expressas é limitado. Numa síntese, a vida é breve, a natureza é avara. Então, esta é o nosso condicionamento fundamental. A vida é breve, o tempo é escasso e a natureza é avara. Os bens à nossa disposição para satisfazer necessidades alternativas e que se apresentam com escalas diferentes de intensidade são também escassos. Estamos condenados, digamos, a escolher e estamos condenados a ser homens económicos e, portanto, trabalhar nesse sentido. Diz ele, a multiplicidade dos objetos não tem em si necessariamente interesse para o economista. Se eu tenho necessidade de fazer 2 coisas e disponho de tempo e de meios suficientes para fazê-las a ambas, não sendo necessários o tempo e os meios para outras coisas, então a minha conduta não assume nenhuma das formas que constitui o objeto da ciência económica. O nirvana não é necessariamente uma simples beatitude, constitui nada mais, nada menos do que a satisfação completa de todas as necessidades. Portanto, aqui está a idealização. Bom, se nós tivéssemos tempo e bens para satisfazer todas as necessidades sem ter que sacrificar nenhuma delas, então estávamos no nirvana. O nirvana é isso mesmo. Diz ele por outro lado. Por outro lado, a simples limitação dos meios é por si suficiente, não é por si suficiente para dar origem a fenómenos económicos. Se os meios de satisfação não tiverem um uso alternativo, podem ser escassos, mas não podem ser economizados. O maná que caía do céu lá no Antigo Testamento, diz ele, podia ser escasso, mas na medida em que era impossível trocá-lo por qualquer outra coisa ou idear o seu uso, não era objeto de nenhuma atividade que revestisse aspecto económico. Também, acrescenta ele, a aplicabilidade alternativa dos meios escassos não é por si só condição suficiente para a existência do género de fenómenos que estamos a analisar. Se o sujeito económico tiver 2 objetivos e apenas um meio para o satisfazer, e se os 2 objetivos tiverem a mesma importância, a sua posição será igual à do asno da fábula, incapaz de se mover entre 2 feios de feno igualmente apetecíveis. Bom, muitas vezes se vê nos escritórios esta representação. Pois então aqui está, ela vem deste ensaio de Robbins. Bom, está bem, só dispomos de um meio para se fazer 2 necessidades, mas se as necessidades forem iguais, quer dizer, se as necessidades não se apresentarem segundo um grau de preferência, segundo diferentes graus de intensidades, não temos um problema económico, porque não é possível distinguir entre 2 objetivos iguais. Estamos como o burro da fábula, olha para os 2 massinhos de palha e não sabe qual é a escolher, porque eles são exatamente iguais. Bom, então, o que é que distingue a problemática económica? É quando o tempo e os meios para conseguir os objetivos são limitados, suscetíveis de uso alternativas, e os objetivos podem ser diferenciados segundo uma escala de necessidade. Então, nestas condições, a ação económica, a decisão económica, pressupõe sempre uma escolha. A teoria económica é, por isso, a teoria da escolha racional. A ciência económica é a ciência das trocas e é também a teoria da escolha racional. E já ouvimos em outro momento, para ele, a ciência económica é neutra em relação aos fins, porque, digamos, o economista não deve ocupar-se com os fins. Ele deve preocupar-se apenas em maximizar um resultado a partir de meios dados. Toda a atividade humana, e não uma parte dela, é relevante para a ciência económica, uma vez que, nesta ótica de filosofia utilitarista, toda a atividade humana é atividade económica. Mas, diz o Robbins, a ciência económica
não pode confundir-se com o estudo das causas do bem-estar material. De novo, esta concepção opôs-se ao utilitarismo que vinha de Stuart Mill e de outros autores. É que, segundo Robbins, não é possível definir nem medir rigorosamente o bem-estar material. Podemos invocar, mais uma vez, um dos pais fundadores do marginalismo, William Stanley Evans. Cada mente é imprescrutável para todas as outras mentes e não parece possível nenhum denominador comum do sentimento. Bom, e a utilidade é isso, não existe fora da consciência de cada um, também escreveu o Evans, como há pouco referi, e Pareto vem exatamente tentar uma solução que o Robbins diz, bom, mas isso não é ciência, isso é um juízo de valor. Quer dizer, o famoso ótimo de Pareto, se se mantiverem os gostos, digamos, há progresso material, o bem-estar aumenta, desde que uma parte dos elementos da população vejam melhorar o seu nível de vida, o seu nível de bem-estar, sem sacrificar o dos outros. Mas o que é que diz o Robbins? Isso é um juízo de valor. Portanto, levar por aí a análise económica não faz nenhum sentido, porque a análise económica, a teoria económica, não se ocupa de juízo de valor, não pode ocupar-se disso. Então, isso fica fora da nossa análise. Tanto Robbins como o pensamento utilitarista e hedonista sustentam que toda a conduta humana pode ser objeto da análise económica. Mas há aqui uma diferença. É que enquanto os hedonistas dizem que o único fim admissível da atividade humana é o de maximizar o prazer ou a utilidade, diferentemente, os Robbins entende que, digamos, o juízo económico, digamos, a atitude dos economistas perante os problemas que se colocam não pode fazer, digamos, nenhuma escolha em função de escolher os fins. Quer dizer que o único fim elegível, o único fim admissível é a maximização, dizer, não, a ciência económica é neutra em relação aos fins. E por isso, o terceiro elemento, o problema económico, o princípio económico e o juízo económico, o terceiro elemento da sua construção, poderá enunciar-se desta maneira. A questão que se coloca, e a única que os economistas podem resolver, é saber se a ação em causa realiza a melhor escolha, na perspectiva do fim próprio daquela ação, que é um fim dado, que os economistas não podem discutir, porque a ciência económica é neutra em relação aos fins. A economia não se preocupa com os fins enquanto tal, escrever, mas se o alcançar um conjunto de fins implica o sacrifício de outros, então tal circunstância assume um aspecto económico. De modo que nenhuma economia se preocupa com quaisquer fins enquanto tais. Ela preocupa-se com fins na exata medida em que eles afetam a disposição de meios. Ela toma os fins como dados, em escalas de valorização relativa, e investiga quais as consequências que se seguem, tendo em conta certos aspectos do comportamento. Não há fins económicos, escreve Robbins. Há apenas vias económicas e não económicas de alcançar fins dados. Nesta sequência vem o trecho que já lhes li dele, em que diz, bom, não se pode dizer que fazer a guerra é um fim económico ou não económico. A única coisa que os economistas podem saber, podem analisar, é se a guerra foi feita com a economia de meios, gastando nela os meios necessários e só esses para atingir o fim em vista, ou se, digamos, a guerra foi feita de modo irracional, de modo ineficiente, digamos, mobilizando mais meios do que aqueles que o resultado alcançado justificava. Aqui está como, a partir daqui, Robbins pode concluir que a sua ciência, esta ciência económica, é uma ciência positiva e não normativa. Ela ocupa-se do sistema económico com uma série de relações interdependentes, mas conceitualmente distintas entre homens e bens económicos. Portanto, aqui está expressamente a ideia que há pouco falava. Não se trata já de estudar as relações entre homens, ou relações entre classes sociais. Trata-se de estudar as relações entre homens e bens económicos. Porque é aqui que se afeta a utilidade, e a utilidade está no centro desta concepção. E, por isso, enquanto ciência da escolha racional, ela aplica-se também, e por vezes, diz Robbins, ela é mais patente e mais visível na sua coerência e na sua lógica quando consideramos o homem isolado.
Porque, diz ele, o homem isolado tem os mesmos problemas que uma economia, digamos, coletiva, como qualquer comunidade. Ele sente necessidades, ele tem que a satisfazer, ele tem que fazer escolhas, porque também para ele os meios e o tempo são escassos. E, portanto, o homem isolado está exatamente por trás, na mesma posição que as comunidades. Partir do caso isolado que divide o tempo entre a produção de rendimento real e o gozo do ócio. Em que consiste, então, o aspecto económico dessa visão do tempo enquanto escasso? O Robbins diz desta maneira: a resposta tem que ser encontrada na formulação das condições exatas que tornam uma tal divisão necessária. E elas são 4. Em primeiro lugar, o homem isolado tem necessidade tanto de rendimento real como de lazer. Em segundo lugar, ele não tem o suficiente de qualquer deles para satisfazer plenamente a sua necessidade de cada um. Em terceiro lugar, ele pode gastar o seu tempo a aumentar o rendimento real ou pode gastá-lo desfrutando de ócio. Em quarto lugar, pode presumir-se que quando, em casos muito excepcionais, a sua necessidade de diferentes elementos integrantes do rendimento real e do ócio será diferente. Por isso, ele tem que escolher, ele tem que economizar. A disposição do seu tempo e dos seus recursos relaciona-se com o sistema de necessidades. Ela apresenta um aspecto económico. Portanto, aqui está como a ciência económica, assim entendida, pode ser a ciência do homem isolado. E a verdade é que, para explicar muitos conceitos, se calhar alguns mais do que outros, e na minha leitura não inocentemente, se recorre ao exemplo do homem isolado. Vou-lhes dar um exemplo. Explica-se muitas vezes a relação entre a poupança e o investimento, dando o exemplo do selvagem ou do Robinson lá na sua ilha. Mas vamos admitir um exemplo do selvagem que não tem contato com a civilização e que, naturalmente, precisa de beber água. E todos os dias tinha que fazer uma longa caminhada para ir lá à nascente onde a água jorrava para beber a água. E se tinha sede muitas vezes, tinha que ir várias vezes percorrer alguns quilómetros para beber água. Mas um dia, o homem isolado, o bom selvagem, porque era inteligente, porque era homem, não sei se as mulheres também teriam tido esta ideia, na altura se calhar pensava-se que não, agora já tinham com certeza, mas na altura eram capazes de se defender que só os homens tinham esta ideia. Bom, então, o selvagem, homem ou mulher, para o efeito não interessa, um dia teve esta brilhante ideia: mas eu sou tolo, porque é que eu hei de fazer estes quilómetros todos, sempre que tenho sede? Há aqui troncos de árvore, eu cavo por dentro, faço aqui um recipiente, encho o recipiente de água e levo-o lá para a minha cabana, onde eu estou ali a viver a minha vidinha. E quando eu tiver sede, vou lá ao baldinho que eu fiz e bebo água. Pronto, só tenho que vir um dia, uma vez por dia, a água e poupo assim muito esforço. E se melhor o pensou, assim o fez. Bom, então, uns tempos depois, o mesmo inteligente selvagem teve outra brilhante ideia. E se eu cortar aqui uns troncos de árvores, cavar os troncos, fizer aqui uns canais, pôr um tronco a seguir ao outro, bom, cai aqui a água, vem pelo tronco afora e vai lá cair toda, cai aqui na fonte, mesmo ali ao lado da minha cabana. Assim o fez. Bom, os manuais costumam explicar muitas vezes este exemplo para tirar esta moralidade. Como vê, esta é a origem do aforro, é a renúncia ao consumo imediato. Cá estamos na tal abstinência. Porquê? Porque o dito selvagem, naturalmente, no dia em que esteve a cavar o balde, ou não comeu, sacrificou o seu consumo, ou teve que poupar antes alguma coisa, algum peixito, ou alguma fruta, ou algum bicho que abateu, para comer naquele dia em que, gastando todo a fazer o balde, não pôde tratar da sua alimentação. E quando fez o aqueduto para levar a água, foi uma semana ou um mês. Bom, então, ele teve que sacrificar o seu consumo, porque não comeu naquele tempo, ou porque não comeu tudo no tempo anterior. De qualquer forma, há aqui uma poupança. Uma poupança que ele utilizou para poder produzir este bem de produção, o balde ou o aqueduto. E aqui termina a moralidade da fábula. Como vê, o investimento é sempre o resultado de uma renúncia ao consumo. Quem é que colheu os frutos do investimento? Foi o selvagem, que naturalmente tinha a aguinha ali no balde, só precisava de ir uma vez, ou tinha a aguinha toda porque o aqueduto lhe levava lá toda. Só que na vida as coisas não passam assim. Normalmente quem faz a poupança são uns, e quem colhe os frutos do investimento são outros. Exatamente porque o Adam Smith disse: bom,
como é que a coisa funciona? Quem tem riqueza acumulada, e nós já vimos como é que se acumulou a riqueza. Ele disse, bom, é porque uns eram inteligentes e tal. Bom, mas nós já vimos na história, não foi nada, expulsaram os camponeses, proletarizaram os artesanos. Bom, então, como é que se acumulou a riqueza? Acumulou-se dessa maneira. Quem tem riqueza acumulada, contrata indivíduos industriosos para se aproveitar daquilo que eles acrescentam ao valor das matérias-primas. Bom, quem é que faz a renúncia? Quem é que faz a abstinência? Quem é que faz a poupança? Por esta via? Ou quem é que sofre a poupança forçada da inflação? Ou a poupança forçada dos impostos que têm, digamos, consequências regressivas em termos gerais, porque incidem mais sobre o rendimento do trabalho e são impostos sobre o consumo, em vez de ser impostos sobre o rendimento, sobre as grandes fortunas, sobre o rendimento do capital. Quem faz o sacrifício do consumo é e esses é que fazem a poupança. Quem depois utiliza a poupança para efeitos de investimento são outros. E, portanto, quem colhe os frutos do investimento são outros. O exemplo do homem isolado não é, portanto, um exemplo inocente. E este foi o exemplo que foi dado por um austríaco, já que falei aqui há pouco, Eugen von Bombaverk, para explicar esta maravilha da poupança e do investimento que, naturalmente, em função desta regra do homem isolado, tudo explicava e tudo justificava. Pois é, só que isto serve para o homem isolado, mas nós não somos homens isolados. E, portanto, é preciso estarmos prevenidos para estes exemplos que parecem muito clarinhos, muito simplesinhos, que não trazem nada por trás, mas trazem tudo por trás. É preciso nós estarmos preparados para o saber ler. Portanto, esta ciência, porque esta racionalidade é uma racionalidade que se pretende universal, o homo económico sempre se comporta assim, independentemente do contexto histórico, das estruturas sociais ou dos condicionamentos políticos, sempre se comporta desta maneira, é, portanto, também uma ciência histórica, uma ciência que não tem em conta, digamos, a evolução histórica e portanto, as suas construções são construções absolutas e universais. O próprio Robbins escreve que considera ele um perigoso equívoco o entendimento segundo o qual as generalizações da economia são essencialmente histórico-relativas, sendo a sua validade limitada a certas condições históricas, fora das quais elas não têm qualquer relevância para a análise dos fenómenos sociais. Portanto, ele sabe muito bem o que está a defender e sabe que há quem defenda ao contrário. Mas ele, Robbins, entende que as categorias económicas e a racionalidade económica é uma racionalidade que ele pretende seja universal, fora da história. O homo económico é sempre igual a si próprio, em todos os tempos e em todos os lugares. Nesta medida, também é natural que Robbins e os marginalistas assumam que esta teoria económica, esta ciência, é uma ciência dedutiva. Parte destes grandes enunciados, destes grandes princípios e, digamos, extrai deles, digamos, as conclusões que eles permitem, dentro da lógica silogística como a lógica matemática. Parte-se de princípios e depois tem que se tirar conclusões que caibam dentro dos princípios. Diz ele, o mesmo Robbins, assim como na mecânica pura exploramos a implicação da existência de certas propriedades dadas dos corpos, assim também na economia pura examinamos a implicação da existência de meios escassos com usos alternativos. A ciência económica é, assim, portanto, uma pura ciência dedutiva, quer dizer que chega a verdades que estão inscritas no ponto, nas premissas de que se parte. Não é uma ciência capaz de se adaptar a situações novas, capaz de criar, digamos, explicações novas, porque só tira as conclusões que são comportadas nos axiomas, nos pontos de partida. E, por isso, ela é dificilmente compaginável com o estatuto de uma ciência social. É um sistema de proposições dedutivas, é uma espécie de um conhecimento a priori. E como utiliza a matemática, ela fica semelhante à matemática, quer dizer, a técnica analítica acabou por contaminar o seu próprio conteúdo, a sua própria metodologia. As verdades desta ciência são verdades como as matemáticas. Diz o Robbins, o objetivo do economista é a interpretação da realidade. É verdade que nós deduzimos muito de definições, mas não é verdade que as definições sejam arbitrárias. Bom, porquê? Porque ele entende que não é arbitrário dizer a escassez é um dado fundamental da vida. Todos os agentes económicos atuam segundo esta racionalidade, que é a racionalidade do homo económico. Bom,
Está bem? Ele entende que não são arbitrárias, que isto está inscrito na natureza, que só está a copiar a natureza. Há quem entenda que isso não está nada na natureza, que isso não é assim tão óbvio como parece, que não são estas verdades tão universais como isso, e, portanto, aqui está como uma ciência que se pretende positiva e pura, acaba por ser uma ciência marcada por valores. São as opções de partida. Também parte-se do princípio que é assim. Bom, e depois extraem-se daí as conclusões. Está bem, mas isso não é assim. Onde é que está demonstrado que é assim? Onde é que está demonstrado que isso está inscrito na natureza? Bom, aí está. O homem económico traduz o homem todo. O homem não é um ser com paixões, com sentimentos, capaz de ser motivado por outras razões que não o frio cálculo económico, pela simpatia, pela compaixão, pela solidariedade. Bom, porque é que esses valores são menos importantes do que a fria racionalidade do homem económico? Porque é que uma coisa está na natureza e outra coisa não está na natureza? Bom, não é fácil explicar. E, portanto, é evidente que esta ideia é uma ideia, portanto, que enviesa desde logo esta construção. Finalmente, também fica claro que, ao contrário do que pensavam os clássicos e Marx, o valor de uso para eles estava fora da análise económica, porque, bom, são uma realidade subjetiva e não se pode agora ir estudar, nem medir, nem tenho interesse de saber qual é a utilidade que subjetivamente cada um de nós atribui a este ou aquele bem. Isso pode ser fruto de muitos fatores subjetivos que cada um sabe, mas que, bom, não interessa propriamente para a ciência económica avaliar. Aqui, portanto, assenta-se nesta ideia que o que importa para a ciência económica marginalista é o estudo da utilidade, é o estudo do valor de uso, é, portanto, o estudo de uma grandeza subjetiva. Daí falarmos da perspectiva subjetivista marginalista. E agora poderíamos passar à crítica, então, desta concepção. Em primeiro lugar, quanto ao âmbito da ciência económica, como há pouco dizíamos, o próprio Robbins diz, não há limites para a ciência económica. Toda a atividade humana pode ser objeto da ciência económica. Bom, e aí está um problema, porque muitos dizem, bom, mas afinal, o que é ciência económica? Num quadro classificativo das ciências, bom, onde é que colocamos a ciência económica? O que é que ela estuda? E como é que podemos apurar, digamos, um objeto e um método específico dentro, digamos, da teoria do conhecimento? A verdade é que o Ludwig von Mises escreveu um livro, um tratado, que ele chamou Ação Humana, Tratado de Economia. A ação humana. Bom, a ação humana o quê? É todo o mundo. É todo o mundo. E muitos economistas tiveram que reconhecer, bom, mas como é que os economistas sabem tudo de tudo? Como é que os economistas resolvem problemas que não estão no seu métier? Eles não têm instrumentos analíticos para os perceber, para os compreender. Bom, realmente estamos aqui no mato sem cachorro, porque como é que nós nos vamos orientar neste mar tão grande? Daí que se tenha tentado, e o que eu conheço foi um professor português, um professor Coimbra, um professor com quem trabalhei e que muito admiro, que fez um esforço maior. Ele que era um homem, conhecia o marxismo, era um homem de esquerda, mas um homem muito penetrado pela cultura marginalista. Porque era um homem que estudava muito, passava a sua vida toda a estudar economia, embora fosse jurista como eu, mas tanto bebeu daquele cálice que ficou realmente envenenado por ele em certas coisas, embora em muitas outras fosse um homem de grande lucidez e um homem que escreveu muitas coisas numa perspectiva claramente de esquerda e até socialista, uma vez que ele se perfilava como um cidadão socialista. Então, qual foi a tentativa dele? Bom, vamos ver se reduzimos este âmbito, sem sair da ideia de que a ciência económica é uma ciência da escolha e uma ciência das trocas. Mas escreveu ele, então temos que conceber esta disciplina como a ciência que estuda as escolhas que se traduzem em trocas de bens ou as afetam. E desdobrando. Tem que ser escolhas que implicam relações entre homens ou as afetam. E dentre estas, escolhas que se traduzem na transmissão de bens. E, dentre as transmissões de bens, apenas aquelas que se traduzem em transmissões voluntárias de bens. Porque, acrescentou ele, as transmissões coativas, essas são objeto das finanças, não da economia política. E ainda transmissões que se efetuem a título oneroso. Vejam, portanto, como
sucessivas barreiras se foram colocando para limitar o território imenso da ciência económica enquanto teoria da ação humana. Só são, afinal, objeto da ciência económica as relações entre os homens, relações de troca, que implica transmissões de bens coativas, voluntárias e onerosas. Bom, só que, a meu ver, este é ainda um ponto de vista tributário da concepção liberal. E estou a dizer isto agora, aqui, criticando o professor com quem eu trabalhei durante muitos anos, porque em vida dele eu escrevi esta crítica. E escrevi em nome desta ideia. Se eu não escrevo enquanto ele é vivo, não tenho mais moral para escrever depois de ele morrer. Então, eu tenho que fazer esta crítica com ele vivo, para que ele possa ler a minha discordância com ele. E assim fiz, e ele leu, e lá me disse: pois, você continua a discordar de mim, eu vou morrer sem deixar um discípulo. Ao que eu respondi: está muito enganado, porque, a meu ver, o grande mestre é aquele que é capaz de criar discípulos que pensam diferentemente dele. Bom, então, eu creio que este é um ponto de vista tributário da concepção liberal da separação Estado-economia e Estado-sociedade civil, porque só abrange as trocas voluntárias, quer dizer, o Estado não tem nada a ver com a economia. Bom, como é que o Estado não tem nada a ver com a economia? Bom, porque, segundo a ideologia liberal, o Estado está separado da economia, deve estar separado da economia. Bom, está bom, mas eu não partilho desta ideia, então tive que lhe dizer: não, o senhor está a ser tributário, digamos, da mesma filosofia enquadrante que está por trás do marginalismo. E ele próprio, de resto, escreveu nas suas lições de Economia Política de 1959 que há uma diferenciação social nestas sociedades capitalistas, porque dentro delas há aqueles que podem viver toda a vida sem trabalhar e aqueles que não podem viver se não trabalhar. Bom, então digo eu, o senhor está a esquecer essa diferenciação social, está a esquecer o papel do poder, está a deixar o poder de fora da economia, e eu não posso partilhar esse ponto de vista. Por outro lado, ele próprio dá um exemplo como exemplo de transmissão voluntária, exatamente, digamos, o contrato de trabalho. E escreve isto: foi por sua vontade que o operário transmitiu ao patrão a força de trabalho, e foi por sua vontade que o patrão lhe transmitiu o salário. Ambos, pois, fizeram escolhas que se traduziram em transferências voluntárias de bem. Pronto, então o contrato de trabalho é uma troca voluntária celebrada entre indivíduos livres e iguais em direito. E eu disse: está bem, isso escreveu a burguesia depois da Revolução Francesa, mas o senhor não pode pensar isso, porque esta troca não é uma troca voluntária. Os trabalhadores são forçados a trabalhar, não podem escolher não trabalhar, porque escolher não trabalhar é escolher morrer. Bom, e ninguém escolhe morrer, então essa não é uma escolha racional. Portanto, como é que isso é possível? Bom, e isto, disse-lhe depois, na nossa conversa pessoal, contraria exatamente o que o senhor escreveu nas suas lições de 59. É preciso não esquecer a diferenciação social entre os que, por serem proprietários, podem viver sem trabalhar, e os que, por não o serem, têm de trabalhar para viver. Então, quem tem de trabalhar para viver, como é que pode escolher não trabalhar? Como é que esta é uma troca livre, tanto por tanto, entre os que trabalham e os que os empregam, de acordo com o contrato de trabalho. Ele lá ficou no que lhe parecia. A verdade é que continuou muito meu amigo, o que significa que entendeu que se calhar eu tinha alguma razão. Bom, outra crítica tem que ver com o homo económico. Esta é uma ciência económica que parte do princípio de que todos nós somos iguais, somos iguaizinhos na nossa essência, temos o mesmo código genético, e o código genético faz de nós este homem frio, calculador, que atua sempre de acordo com esta regra do cálculo económico. Economia de meios. Gastar o menos possível para alcançar um objetivo, a partir de meios dados, maximizar o resultado que com eles podemos obter. Bom, e procura fazer-se crer que estes princípios, esta racionalidade, é uma racionalidade de todos os tempos, de todos os lugares e de todos os agentes económicos, e que não há outra racionalidade possível. É exatamente a ideia de fazer destas categorias universais e categorias, portanto, lógicas universais, das quais se deduz depois todo o tipo de comportamento dos homens.
Este homem, assim definido, comporta-se desta maneira, nesta e naquela outra circunstância da vida. Bom, mas cá estamos. É uma ciência dedutiva. Se está errado o ponto de partida, está tudo errado. E é por isso que há muitos autores que dizem esta concepção encobre, ou encobre mal, a apologia das relações de produção capitalista. Não se quer prosseguir o estudo científico das relações de produção capitalista. E, portanto, caiu-se numa categoria, num enunciado puramente apologético, baseado nestas categorias praxeológicas universais. O que significa que, como Hilferding escreveu em 1904, criticando exatamente o professor austríaco que há pouco lhes falei, von Bawerk, esta teoria económica é a negação da economia. Em última análise, é a autoliquidação da economia política. É realmente a negação da economia enquanto ciência social, porque esta economia assenta num raciocínio circular. A expressão é da professora de Cambridge, John Robinson. É uma ciência a priorística, é um mero sistema tautológico, escreveu outro professor de Cambridge, Maurice Dobb. E este homo económico, dizem outros, esquece os homens de carne e osso e os problemas dos homens de carne e osso que estão aí a viver a vida, a sofrer, a reagir, a ter sentimento. Substitui essas pessoas por aquilo que Amartya Sen chamou os rational fools, os tolos racionais. O ser abstrato, sem paixões nem sentimento, que é, no fundo, incapaz de escolhas racionais. Que atua como que num espaço vazio, à margem da história, num ambiente cultural, do ambiente cultural, social e institucional, do quadro legal, político e económico. Por isso, no recente livro, um autor falou do Homo económicos e os 200 anos de solidão. Porque o homem económico é um homem isolado, é um homem que não existe, é um homem que é um homem unidimensional, é um homem que não tem vontade própria e por isso, sendo embora o homem das escolhas racionais, é o homem que não tem liberdade de escolha, porque ele se comporta mecanicamente de acordo com o seu código genético. Foi para isso que ele foi montado. Um autor diz: estes economistas construíram assim a sua economia porque lhes dá muito jeito reduzir os agentes económicos a uma espécie de agulhas magnéticas que se sabe exatamente como é que elas se comportam em função da circunstância. Então, não há nenhum problema novo e, por isso, esta economia, é outra crítica que se faz, também pode partir do princípio que os agentes económicos têm toda a informação disponível e sabem desde o início aquilo que pretendem. Ora, isso deita fora a incerteza fundamental que rodeia a vida dos homens em sociedade. É como se não houvesse incertezas, mas toda a vida é feita de incertezas. Se calhar esta é uma verdade muito mais natural e muito mais universal do que as outras de que eles partem. Portanto, esta ideia do homo económicos, que, dizem outros, que não é, nem pode ser um homem universal, porque o homo económico é o que faz o cálculo económico capitalista. Mas o cálculo económico capitalista, o mercado, e já falei aqui a outro propósito desta ideia, o mercado não é um mecanismo intemporal. A maior parte da vida dos homens em comunidade, enfim, passou-se sem mercado. E, no entanto, os homens eram homens e eram seres inteligentes. E viveram sem mercado. Porque o cálculo económico surgiu quando a economia doméstica, quando a família deixou de ser, digamos, a célula fundamental da atividade produtiva. A palavra economia, de resto, significa etimologicamente o governo doméstico, o governo da casa. Bom, depois a economia foi outra coisa, e é outra coisa. Fundamentalmente, quando é que isso aconteceu? Quando se começou a produzir com vista à obtenção de um lucro. Quando o homem natural, de que falava Zombart, a propósito do homem pré-capitalista, deu origem ao homem capitalista, ao novo homem, este novo homo económico, que busca o lucro racional e sistematicamente, escreveu Max Weber. Porque se o objetivo da produção é obter um lucro, então a produção decorre segundo o modelo D, M, D'. E D e D' podem ser comparados. Só quando isto aconteceu é que foi possível comparar os custos com o ganho e saber se o ganho é superior ao custo. Porque se não for,
as empresas vão à falência. E ninguém está disposto a dar origem à produção se não esperar botar um lucro. Então, nestas condições, tornou-se claro que o cálculo económico é fundamental para evitar a falência. E é fundamental para se garantir um lucro, para saber se temos lucro ou não, para fazer as contas corretamente, para saber se há lucros. Antes disso, isto não era possível. Porque o objetivo da produção era a satisfação das necessidades dos produtores, enfim, na agricultura medieval, e dos senhores, digamos, através do excedente que eles recebiam de quem produzia. Portanto, o mercado não existia, já ouvimos, as trocas eram feitas independentemente dos custos de produção, o senhor que trocava os excedentes que lhe sobravam não ia lá saber quanto é que aquilo custou, nem qual era o seu custo. Isso não fazia nenhum sentido. Bom, então, o cálculo económico, o mercado, não é uma instância universal. Não existiu sempre. Esta racionalidade não existiu sempre. Digamos, como um autor escreveu, os mercados, como os Estados, são uma instituição política. São uma instituição histórica, são uma criação da humanidade. Servem certos interesses e não servem outros interesses. Fazem parte das estruturas de governo da economia, das estruturas de poder das sociedades capitalistas. É esta, penso eu, a leitura que temos que ver. Quanto ao resto, é evidente que este Homo economicus é uma visão reducionista do homem enquanto animal egoísta maximizador. Mais uma vez, para utilizar a expressão de Amartya Sen. Fizeram dos homens de carne e osso, se eles fossem Homo económicos, habita a um pedaço de asno. Bom, então, nós não queremos ser pedaços de asno, queremos realmente ser digamos, seres racionais nesse sentido. E, portanto, esta ciência, assim, assente no Homo económico, é exatamente uma ciência limitada. É a tal economics de que se quis falar. Quis fazer dela uma ciência muito certa, muito rigorosa. Para isso, reduziram os sujeitos económicos a uma espécie de agulhas magnéticas, escreveu um outro economista americano, Robert A. Bruna. Bom, mas isto não são os homens, nem são os grupos sociais, não as instituições sociais que os homens põem de pé. Depois, uma outra questão que se coloca é de saber se esta ciência económica, como proclama Robbins, pode ser uma pura ciência dos meios. É possível isto? A ciência económica pode ignorar os fins? Pode ser neutra em relação aos fins? Bom, então aqui está todo um outro mundo que importa preencher. E como este mundo é quase tão grande como o da ciência económica marginalista e estamos no meio-dia, começámos um pouco depois do meio-dia, mas o maquineta é capaz de já não transmitir mais, então, para não defraudar os muitos espectadores por esse mundo fora, eu terminaria aqui e amanhã concluiríamos esta parte e depois seguiríamos viagem por esse mundo fora. Muito obrigado pela atenção.